fase da guerra em Gaza, apesar de que nós ainda temos, eu não falei quando estava falando do dia 7 de outubro, mais de 250 sequestrados, né? Foram levados, Ainda. sequestrados. E ninguém devolve. Ainda tem um bebê sequestrado dentro de Gaza, tem 130 pessoas que ainda estão lá. Então, né, a gente ainda está no meio dessa situação super complexa, mas a fase estratégica da guerra já está diminuindo um pouco. Mas agora existe outra frente, que é a frente do Líbano ao norte. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com o Hezbollah. E Israel precisa da legitimidade e da liberdade de operação aqui no Oriente Médio. E a gente entende que a legitimidade das operações militares de Israel, elas dependem também da opinião pública internacional. Sim. A gente sabe disso. Por isso, as falas do presidente Lula, elas não são só irresponsáveis, porque elas, né, não são gostosas de ouvir para um israelense. Elas são irresponsáveis porque elas têm o potencial de influenciar a opinião pública de maneira muito avassaladora, e isso influencia o quanto Israel tem a habilidade de se defender ou não. Então, enquanto o Lula acusa Israel de estar cometendo um holocausto, na verdade, o que ele está fazendo é que está munindo os inimigos de Israel para que Israel não possa se defender contra o genocídio, contra o holocausto que está sendo cometido contra nós. Não, Então, lembrando é um tema que muito os sério. rockets, os foguetes não param de chegar em Com Israel. certeza, Quer com dizer, a bala certeza. trocada aí, né? A bala trocada aí, o kipá de ferro tem que se defender o tempo todo. Eu tenho acompanhado por outros canais que eu sigo que o tempo todo Israel continua sendo O bombardeado. Não tempo houve um inteiro. cessar-fogo de lá também, né? O tempo inteiro, exatamente. Não tem nenhum cessar-fogo. É que o Hamas tem dois. Não só o Hamas, todos esses órgãos, esses grupos terroristas, eles têm dois modos de se comunicar: um em árabe e um em inglês. Então, no inglês, por exemplo, você vai no canal do Telegram do Hamas em inglês, é genocídio e nós estamos sendo exterminados e a gente precisa de ajuda e apoio e, meu Deus, e bababá, e aquela coisa toda. No canal deles em árabe, eles estão dizendo: a nossa batalha está sendo vitoriosa, nós vamos exterminar o cão judeu, a gente vai fazer o sangue de todos os judeus correr pela rua. O Hamas está sendo vitorioso. Eles têm duas mensagens e o mundo aceita como se fosse. Né, é isso aí. E as pessoas não têm noção. Quem está com o megafone na mão criticando Israel não tem noção, por exemplo, que Israel é um poder atômico. Se Israel quisesse fazer um genocídio em Gaza, ela tinha feito o genocídio em 1 hora e meia. Não existe comparação em termos Então de. você está dizendo para mim que Israel está cumprindo as leis de guerra. É isso que você está dizendo para mim. Que existe um tratado internacional Exato. das nações. Quando existe guerra entre as nações, existem leis de guerra. Você está dizendo para mim que Israel está cumprindo as leis de guerra. Em contrapartida, o outro lado não está cumprindo e está fazendo o que está fazendo com os Exato. Ó, israelenses. é preciso que fique bem claro: guerra é uma tragédia. Quer Sim. tenha a guerra uma justificativa ou não, quer a guerra. Nenhum motivo É tragédia. explica a guerra. É. Né? Não, as pessoas morrem, é uma tragédia, Não tem vencedor. não tem vencedor, a gente tem consciência disso. O povo de Israel sabe que a gente quer sair dessa guerra seguro, porque a gente sabe que sair vencedor não dá, não tem Já como perdemos sair vencedor. muita gente, já Já perdemos perdemos dos dois muita lados. gente, exato. Então, o que é importante entender, tá? Mais de 30 mil pessoas já morreram na guerra em Gaza. É uma tragédia. Só que a proporção de civis para combatentes do Hamas, eu estava vendo agora, na semana passada, estava lendo um relatório que saiu de um conjunto de generais e sei lá o quê, dos Estados Unidos, que vieram analisar justamente isso, se a quantidade de mortos civis estava sendo, né, exorbitante, diferente, e eles chegaram à conclusão de que Israel tem talvez o melhor índice de qualquer exército do mundo de preservação da vida civil. É, do menos pior, né? Do menos Do que pior, né? numa da situação de guerra é o menos pior. Exato. Então, precisa lembrar que
Não fomos nós que começamos essa guerra. Quem abriu a guerra foi o Hamas no dia 7, que começou o ataque. Precisa lembrar que o poderio militar israelense, por que que nós estamos acordando? Fernanda, eu acordo todo dia de manhã, ligo o noticiário e vejo as notícias de mais soldados que morreram me defendendo. E a única razão de nós estarmos sacrificando os nossos soldados, os nossos jovens, os nossos meninos aqui, para a defesa do povo de Israel, é porque o exército está sendo cauteloso com a força militar que ele usa. Então, ao invés de mandar, por exemplo, a força aérea completamente destruir, matar todo mundo, porque daí todos os soldados ficavam vivos, a gente não ia perder ninguém, né? O que eles estão fazendo? Estão entrando com a infantaria, indo com as tropas no chão, Homem a boots on the homem, né? ground, né? Então, Ai. é terrível, é terrível. Você Essa tem guerra está uma custando. cunhada que está no campo. Sim, tem uma cunhada que tá em campo, serve numa base do ladinho de Gaza. A gente tem mais, eu tenho primos em unidade de elite do exército que passaram quase 3 meses dentro de Gaza. A gente não tem uma pessoa aqui em Israel que não conheça. São duas informações meio avassaladoras. Que não tem uma pessoa aqui em Israel que não tenha ou um parente ou um amigo próximo que está ou dentro de Gaza nesse momento ou que está servindo ao exército. Todo mundo conhece alguém, tem alguém, tá sentindo por alguém, tá orando por alguém, tá preocupado com alguém. E não tem uma pessoa nesse país que não tenha uma conexão direta, se não em primeiro grau, em segundo grau, com alguém que morreu no dia 7 de outubro. Meu Deus, Todo é mundo. porque Israel é uma tribo, né? É Israel é um pequenininho. grupo, é pequenininho. E todo Exato. mundo se conhece. Eu sei porque andando em Israel, a gente acaba passando pelas mesmas pessoas. Durante 10 anos que eu vou a Israel sem parar, a gente Sim. passa pelas mesmas pessoas. A gente passa a ser conhecido do amigo da Birosca, né? Que está ali no cantinho, que está Exato. na barraquinha, que está não sei aonde. É o mesmo cara que vende bugigangas. Então a gente passa e diz, Fernanda, Fernanda! Exato, exato, Né? Eu que não exato, moro em exato. Israel, já tenho amigos em Israel que eu nem sei o nome, Sim. que já me conhecem pelo nome, já a gente passa no mesmo lugar várias vezes e vai ficando mais conhecido. Imagino quem mora aí que tem familiares envolvidos Exato. E eu diria que diretamente. uma das coisas legais de ver, assim, que tem sido inspiradoras para mim de ver a unidade da sociedade israelense, no sentido de, no momento que nós começamos a digerir o que estava acontecendo no dia 7, porque não foi. Pelas primeiras horas a gente nem fazia ideia do que estava acontecendo, e nas semanas e meses que se seguiram desde então, a gente. A população de Israel está unida no sentido de compreender que a gente precisa se abraçar, a gente precisa estar junto um com o outro. E eu dou um exemplo para vocês. Por exemplo, eu estou fazendo essa live do meu escritório na minha casa. Eu moro numa cidade que se chama Nofa Galil, que fica na Galileia, do ladinho de Nazaré. E a minha cidade é mista. O que isso quer dizer? Tem 50% de judeus que moram aqui, como a minha família, e tem 50% de árabes que moram aqui. Todos os meus vizinhos são árabes. E nós estamos todos juntos no mesmo sentimento de proteção nacional, no mesmo sentimento de entender a tragédia do dia 7, de querer um futuro em paz com Gaza, em que o Hamas não faça parte desse futuro de maneira nenhuma. E não é só a população judaica, 20% da população de Israel são árabes, árabes israelenses, que são os nossos médicos, são professores. Na creche do meu filho tem professora árabe. A gente tá todo mundo junto o tempo inteiro. Meu filhinho vai para o colégio e canta música sobre paz e tudo mais, junto com metade da turma dele, que são árabes, metade são judeus, e todo Esse é o mundo vive sentimento junto. israelense, né? Quando a gente Exato. chega em Israel, porque Israel, as pessoas acham que é só dos judeus, mas é uma cidade santa para os muçulmanos, para os cristãos, para os judeus, para tantas outras religiões e etnias. Pessoas de todos os povos têm Israel como cidade preciosa, tem Israel como país precioso, com lugares santos específicos, então não há interesse dessas pessoas que Israel sucumba. Eu estava
eu estava ouvindo essa semana um podcast de um doutor em história aqui em Israel, e ele estava discutindo o documento que é como se fosse a nossa carta fundamental. Se chama a Declaração da Independência de Israel. E a Declaração da Independência, eu sempre achei ela é incrível, ela é inspiradora, sabe? Ela fala do retorno do povo para a terra da promessa depois de milhares de anos, mas ela fala do respeito a todas as religiões que vivem dentro da terra, do respeito a todas as minorias, de direitos iguais para todo mundo. O Estado é um Estado judaico, mas, junto com ser um Estado judaico, a essência de ser um Estado judaico significa que quem é muçulmano é respeitado e tem direito de ser muçulmano, que quem é, sei lá, budista tem direito de ser budista e tem liberdade de ser budista. E foi a primeira vez que eu fiz a conexão que esse professor falou agora. E ele disse: imaginem vocês que eles estavam redigindo esse documento na véspera da Guerra da Independência, enquanto nós já estávamos sendo atacados por todos os países árabes em nossa volta. Já havia um diálogo de exterminar o povo judeu do Oriente Médio, de expulsar os judeus para morrerem afogados no mar Mediterrâneo, que essa terra nunca vai ser compartilhada com ninguém a não ser o Islã, porque na doutrina islâmica, a partir do momento que uma terra é conquistada em algum momento da história, ela se torna terra do califado islâmico e ponto final. Inclusive a Espanha também, né? Então, não importa se depois mudou de governo, o que aconteceu, aquilo vai ser terra sagrada eternamente. No meio desse contexto, imagina a presença de espírito. Eu fico pensando a esperança, a visão que esse povo tinha para conseguir redigir um documento enquanto eles estavam levando bala e tiro e sendo perseguido pelos vizinhos muçulmanos, de dizer: não, no nosso país os muçulmanos vão ter direito de viver com liberdade.